Olá, meus amores, voltamos. Hoje a nossa aula de português nós teremos também a nossa correção. É a correção daquela última aula de português sobre os sons da letra C. Vocês conseguiram ver o vídeo, conseguiram lembrar de alguma coisa? Então vamos daqui, ó. Mais uma dica, ó. Então olha o que eu trouxe para vocês. A letrinha C. Então hoje a tia trouxe a dica sobre C cedilha, tá? Então, ó, olha aqui, ela vai vir, o C vai virar o que? C cedilha quando eu coloco o S, ó. O C tem o som de... Mas se eu colocar a cedilha, ela vai virar som de S, ó. Só. Então, ó, tá vendo? A letra, qual é a família da letra C? K, K, Q. Pra virar C, ela muda de som. Lembra? O som vira somzinho de S, ó. Sé e Si, ó. Sé e Si. Quando o C tá com A, O, ela fica normal. E o U, K, K, Q. Mas se o C tiver com I e o E, ela muda de som, ó. Sé, Si. Fica um sonzinho de S. Mas quando a gente quer fazer o K, K, Q virar som de S, a gente precisa de quê? De uma cedilha. Então, ó, se você colocar o S na cedilha, você colocar a cedilha, ó, o som do S aqui, ó, no C, ela vai se transformar em C cedilha. Não se esqueçam nunca disso, hein? Sempre que você vê o C com a cedilha pendurada, ó, som de S. Gostaram? Então, ó, agora sim, ó, ali se transforma, ó. Quando você coloca a cedilha no C, aí sim, com a letrinha A, ela pode fazer o som do Sá, do Sol e do Sul. Mas tem que ter a cedilha, o som para se transformar em som de S, porque não pode, senão fica K, K, Q, ok? Então aqui outra dica, a cedilha é colocada na letra C antes das vogais A, O, U, ó. A, O, U. Aí sim vai dar-lhe o som do S, como a tia falou. Então, por exemplo, na palavra moça, olha lá, com Sá, tá vendo? Se não tivesse a cedilha, ia ficar moca. Começou, tá vendo? Se não tivesse a cedilha, ia ficar comeco. Então, botou a cedilha no C, começou. Então, se transformou no som de S. Açúcar, com Su, ó. Tá vendo? Colocando a cedilha, se transforma em som de S. Senão ficaria o quê? Acucar, ok? Então não se esqueça, C cedilha tem esse som de S. Lembra da cobrinha, lembra do S, lembra da serpente. Então vamos lá, gente, vamos à correção de hoje, tá? Outra dica também, a cedilha não é usada no início de palavras, nunca é usada no início de palavras, tá? Se você quiser escrever alguma palavrinha com C cedilha no início, você não vai poder. Por quê? Porque sempre que a gente vai iniciar uma palavra, tá vendo? Certo, por exemplo. Lembra que o CSI tem o som de, já tem o som de S? Toda vez que ele tiver com o C e o I, ele sempre vai ter som de S, somente esses dois. Então, quando você for escrever certo, circo, cidade, não precisa da cedilha. Nunca precisará de cedilha, ok? Porque esse CSI já tem som de S, ok? Não esqueçam, hein? Ok? Então, vamos à correção de hoje. Vamos lá? Então, aqui, ó, sons representados pela letra S. Na palavra aqui, macaco, vamos ver o que se pede? Na letra A, quantas letras tem a palavra macaco? 6. E quantas sílabas? 3 sílabas, ó. Macaco, 3 sílabas. Quais são as consoantes da palavra macaco? M, tá vendo? M, C e C. Então, ó, M, C, C. E as vogais A e O. A e O. Então, aqui, ó, escreva uma palavra que comece com a primeira sílaba de macaco. Então, qual é a primeira sílaba de macaco? Ma. Então, você vai escrever qualquer palavra. Isso aqui é pessoal. Isso aqui é só uma dica, tá bom? Por exemplo, macaco. Então, a primeira sílaba, ma. Você poderia estar escrevendo mariposa, Maria, qualquer palavra que comece com ma, que é o início, a primeira sílaba. Qual a segunda sílaba de macaco? Ó, maca. Qual é a segunda? O K. Não é? Macaco, macá. Então, o K.
Por exemplo, cavalo, casa, ok? Última sílaba de macaco, o co. Então, por exemplo, eu botei aqui coruja, colorido, ok? Isso aqui é pessoal, você também poderia estar colocando outras palavrinhas, combinado? Então, na palavra careta, mesma coisa, ó. Quantas letras? 6 letras. Quantas sílabas? Careta, 3. Quais são as consoantes? C, R, T. C, R, T. Quais são as vogais? A, E e A, tá? Nessa palavrinha. Então, na letra F, escreva uma palavra que comece com a primeira sílaba de careta. Então, qual é a primeira sílaba de careta? O K. Então, por exemplo, aqui também é outro de exemplo. Cabelo, caneca. Aqui, segunda sílaba de careta, que seria o re. É um som, um R fraco, ó. Então, aqui, como a gente vai colocar no início, fica forte, ó. Reta, recado, porque o R, ele sempre fica forte no início, mesmo sendo um, ele fica fraco. Fica mais forte, no início da palavra. Então, aqui, ó, com a palavra re. Então, ó, reta, recado, ok? Na última, da palavra careta, é o tá. Então, por exemplo, tatu, tamanduá. Lembrando que essas palavras podem ser pessoais. Você coloca a sua opinião, a sua dica aí. 9. Vamos lá. Pinte as sílabas que formam o nome dos elementos representados nas imagens. Aqui, ó. O que é isso aqui? É um colete. Então, você vai pintar apenas as sílabas que formam essa palavrinha. Esse desenho, o nome do desenho. Aqui outra. Cadeira. Cadeira, ok? Então, você vai pintar essas daqui. Essas sílabas. Aqui, ó. Abacate. Abacate. Quem achou? Aqui, o que é isso aqui? Um círculo, ok? Isso aqui, binóculo, ok? Isso aqui, brincos. Outra aqui, colher, ok? Isso aqui, um casaco, ok? Depois escreva o nome que você formou. Então, vamos lá. Colete, cadeira, abacate, círculo, binóculo, brincos, colher e casaco. Ok? Próximo. Vamos lá? Copiando as palavras desse quadrinho aqui na ordem em que aparecem e separando as sílabas nos quadrinhos. Então, vamos lá. Caracol, ó. Caracol. Âncora, âncora. Cadarço, cadarço. Castanha, castanha. Cobertor, cobertor. Cupuaçu, cupuaçu. Chocolate, chocolate. Cotovelo, cotovelo. Cupim, cupim. Cubo, cubo. Curva, curva, ok? E aqui, copie uma das palavras com 3 sílabas dessa atividade anterior e depois faça um desenho relacionado ao que ela representa. Então, por exemplo, aqui você pode, por exemplo, formar desenhos com a palavra caracol, cadarço, cobertor, âncora, castanha, ok? Então, não deixe de fazer esses desenhos aí representando aí alguma dessas aqui. Eu achei que dá para formar esses desenhos. Tem também chocolate. Então, gente. Próximo. Lá na página 11 agora.